Compõem a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o excelentíssimo senhor ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Rui Costa, o excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, senhor Alexandre Padilha, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, o excelentíssimo primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado federal Luciano Bivar. Convido todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais.
Você que está nos acompanhando, a abertura dos trabalhos legislativos deste ano de 2024, legislatura número 57. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ministro Rui Costa, para proceder à entrega da mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Essa mensagem é que traz as prioridades do governo para esse ano. E normalmente as prioridades do governo precisam ser negociadas com o Congresso e o governo conjuntamente. O Congresso aprovando as leis, fazendo sugestões, modificações e ambos negociando as propostas, os projetos, as prioridades que vão ser votadas, discutidas ao longo do ano. Como você tem observado em toda a cobertura, os temas vão ser daqui a pouquinho apresentados, porque a leitura vai ser feita pelo primeiro secretário da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar, que é o primeiro secretário também do Congresso. Por curiosidade, você que está nos acompanhando, essa legislatura número 57, a sessão número 2, o ano legislativo, a primeira foi em 1826. Da mesa do Congresso Nacional, o deputado federal Luciano Bivar, para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo. Essa primeira, em 1826, foi no dia 6 de maio, pouco tempo depois de aprovada a Constituição, 2 anos. Senhor presidente, deputado Luciano Bivar. Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Rui Costa, excelentíssimo ministro do Estado-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, senhor Alexandre Padilha, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, e excelentíssimo primeiro secretário da mesa, que aqui vos fala, Luciano Bivar. Senhoras e senhores parlamentares, o ano de 2023 pode ser resumido em uma fase nunca se fez tanto no nosso povo e em tão pouco tempo. E isso só foi possível porque nossas instituições se mostraram atuantes, independentes e harmônicas. Os poderes legislativo, judiciário e executivo, ao longo do ano, mantiveram-se firmes nas respostas aos termos mais urgentes e também no enfrentamento a questões que há tempo aguardavam soluções adequadas. Foi assim no dia 8 de janeiro de 23, quando nossa resposta à insanidade dos golpistas foi tornar a democracia brasileira ainda mais forte e nossas instituições mais sólidas. Os três poderes em Brasília e em toda a federação se uniram e declararam em uma só voz que nossa Constituição é soberana e que nunca mais o Brasil aceitará desvarios autoritários. A firmeza em defender o que é mais caro no nosso povo não se encerrou naquela ocasião. E nesse sentido, o importantíssimo destacar o papel do Congresso Nacional. O marco fiscal, aprovado em agosto passado pelo Parlamento, cria as bases necessárias para que o Brasil possa contar com políticas inclusivas e garante que a população pobre do nosso país volte a fazer parte do orçamento federal, sem que haja descuido das contas públicas. A promulgação da reforma tributária em dezembro foi um feito extraordinário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em conjunto com os esforços do Executivo, ambas as casas conseguiram criar as bases para um novo modelo tributário muito mais racional, justo e eficiente. A nova forma de tributar representará mais garantia para investidores e aumentará nossa capacidade exportadora. Sobretudo, corrigirá uma injustiça histórica, pois o povo pobre, pela primeira vez, pagará proporcionalmente pelos impostos que os detentores das grandes fortunas. Tal medida pavimenta a estrada que o Brasil escolheu traçar para os próximos anos. Uma rota em que se caminha junto, sem deixar ninguém para trás, especialmente
aquelas pessoas que mais precisam. Por isso, recriamos e fortaleceremos políticas sociais implantadas a partir de 2003, internacionalmente reconhecidas como exemplos de inclusão social e de geração de oportunidades. Políticas que, infelizmente, foram negligenciadas no passado recente e que agora voltam ainda melhores. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular estão de volta. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, foi fortalecido. As pessoas com deficiência voltaram a contar com um viver sem limite. E os brasileiros que são vítimas da desumana violência de gênero têm de volta a Casa da Mulher brasileira. A igualdade racial e a proteção aos povos indígenas, assim como a todas as pessoas vítimas de preconceitos e opressão, voltaram à centralização das ações do governo federal. A cultura voltou a ter orçamento e importância. Valorizamos o esforço de nossos trabalhadores e de nossas trabalhadoras. No setor público, os servidores voltaram a contar com reajustes e com a mesa de negociação das carreiras. No setor privado, o salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Além disso, mais de 80% das negociações salariais em 2023 resultaram em aumento real. Temos novamente uma política perene de valorização do salário mínimo, que repartirá os ganhos do crescimento econômico com a população trabalhadora. E a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres foi aprovada com ampla maioria neste Congresso. Trabalho igual, salário igual. A educação da creche e pós-graduação voltou a ser prioridade. Promovemos a retomada de obras paralisadas e recomposição orçamentária de universidades e institutos federais e o reajuste dos repasses da alimentação escolar e das bolsas de graduação e pós-graduação. Além disso, os recursos para pesquisa e inovação voltaram para dar maior competitividade aos vários setores da economia. Em conjunto com estados e municípios, estabelecemos compromissos e metas para a alfabetização de crianças prejudicadas durante a pandemia, bem como para a expansão do ensino em tempo integral. Mais recentemente, fomos além com a aprovação por este Parlamento de atualização da Lei de Cotas e do programa Pé de Meia, para incentivar os jovens mais vulneráveis e a concluírem o ensino médio. Tudo isso está sendo feito dentro de um cenário econômico estável e promissor. A seriedade na condução da política econômica possibilitou que fechássemos 2023 com a inflação baixa e dentro da meta. Nosso produto interno bruto cresceu bem, acima do que muitos estimavam no início do ano. Voltamos a gerar empregos com carteiras assinadas. E caminhamos para seguir crescendo de forma consistente nos próximos anos. O Brasil, de norte a sul, está voltando a ser o palco de grandes obras de infraestrutura. O novo PAC organiza investimentos públicos e privados da ordem de 1,7 trilhão. O programa inclui rodovias, ferrovias, plantas de geração e linhas de transmissão de energia, para que nossa economia tenha ainda mais fôlego para crescer. Mas inclui também aquilo que faz diferença imediata na vida de quem precisa. Uma nova unidade de saúde, a escola, a creche, a moradia decente, o bairro urbanizado, a água em quantidade adequada, mesmo durante a seca. As obras do novo PAC, durante sua execução, vão gerir pelo menos 4 milhões de novos empregos e seguirão induzindo o desenvolvimento depois de concluído, pois trarão
oportunidades e competitividade para as regiões que hoje ainda não conseguem explorar todo o seu potencial. Os empreendimentos de infraestrutura, assim como todos os grandes programas que temos executado, levam em conta o inevitável caminho da sustentabilidade. Assim como priorizamos a transição energética do novo PAC, trabalhamos com condicionantes ambientais no Plano Safra 2023-2024, que é o maior da história, e o Plano Safra da Agricultura Familiar, também com orçamento recorde. Inclui linhas voltadas à agroecologia e ao aumento de produtividade das pequenas propriedades. Do mesmo modo, a nova política industrial vai gerar mais e melhores empregos em setores que aproveitem a nossa capacidade exportadora de produtos de baixo carbono. O Brasil, entre as grandes nações do mundo, é a que melhor reúne as vocações naturais, o conhecimento científico, a infraestrutura energética e a experiência produtiva, para ser grande potência sustentável do século XXI e liderar as transformações ecológicas. Por esse motivo, voltamos a dar o exemplo em casa. Em apenas um ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Retomamos nosso compromisso de zerar o desmatamento naquela região de 2030. E restabelecemos metas ambiciosas de redução de carbono após os recuos promovidos pelo governo anterior. Nosso compromisso com o futuro do planeta, a seriedade que tratamos nossa inserção no comércio global e nossa luta por um mundo mais justo, com mecanismos efetivamente democráticos de concertação entre as nações, fizeram com que o Brasil voltasse a ser ouvido nos fóruns internacionais. E seremos ouvidos cada vez mais neste ano de 2024. Estamos ocupando a presidência rotativa do G20. Em 2025, sediaremos em Belém a COP30, que será uma das mais importantes cúpulas de clima das últimas décadas. No mesmo ano, sediaremos em nosso país a cúpula do BRICS. Nossa política externa, ativa e altiva, voltou a nos dar soberania necessária para termos nosso lugar em um mundo que enfrenta tantos desafios e traz benefícios imediatos para a nossa economia e nossa população, com a abertura de novos mercados e estímulos cada vez maiores para as nossas exportações. Senhoras e senhores parlamentares, o diálogo é condição necessária para a democracia. Diálogo que supera filiações partidárias, que ultrapassa preferências políticas ou disputas eleitorais, que é, antes de tudo, uma obrigação republicana que todos nós, representantes eleitos pelo povo, temos que cumprir. E por isso que o governo federal reforçou, desde o primeiro dia do ano passado, a interlocução de alto nível com os mais diversos setores da sociedade. Recriamos conselhos que nunca deveríamos ter sido extintos. Voltamos a realizar as conferências nacionais. O plano plurianual voltou a ser participativo. Ele está presente ainda na justa resolução do sufocamento financeiro em que estamos, estados e municípios foram arrastados após a pandemia e o descaso do governo anterior. E também na pronta resposta a desastres e tragédias naturais, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. O diálogo aparece também na volta da concessão do crédito para o desenvolvimento. Em apenas um ano, os bancos públicos federais fecharam contratos de empréstimos para estados e municípios com valor equivalente à soma de tudo o que foi feito nos 4 anos anteriores.
Assim como ocorreu com os entes federados, em poucos momentos de nossa história, o Congresso Nacional esteve tão ao lado das principais conquistas da sociedade. Os programas e as políticas públicas que devolvem dignidade ao povo brasileiro e criam as bases do nosso desenvolvimento não existiriam sem um parlamento. Programas e políticas que não são apenas do Executivo, mas criadas a muitas mãos, já nascidas, portanto, com a força da democracia. É o caso do Desenrola, um dos nossos compromissos de campanha, que se tornou ainda mais efetivo e amplo, com a contribuição do Congresso e possibilidade a milhões de brasileiros renegociarem suas dívidas com até 98% de desconto. Ou de medidas de barateamento de créditos, como o novo marco de garantias, que impulsionam o nosso desenvolvimento ao criar um ambiente econômico com mais estabilidade, previsibilidade e credibilidade para o investidor. Todas essas vitórias conjuntas, algumas vindas de projetos apresentados pelo Executivo, outras oriundos do texto iniciado no Congresso Nacional, representam o nosso compromisso comum com o Brasil e o povo brasileiro. Compromisso que, tenho certeza, se manterá ao longo da trajetória que nós todos começamos a trilhar, pois temos todos nós muito a fazer. Juntos, seguiremos lutando diariamente pelos direitos mais básicos daqueles que ainda sofrem com a fome, com as desigualdades, o preconceito, a violência e o ódio. Juntos e com muito diálogo, seguiremos criando as condições para que o Brasil ocupe o papel que lhe cabe no mundo, um papel de vanguarda no combate às mudanças climáticas, de liderança de uma nova manufatura e de uma nova agroindústria competitiva, moderna e sustentável. Seguiremos construindo o país que terá o tamanho dos nossos sonhos, terá o tamanho dos nossos potenciais e da força de nosso povo trabalhador. Um país mais desenvolvido, mais justo e mais solidário, livre de todas as formas de desigualdades. Desejo a todos que representam o povo brasileiro neste parlamento um excelente ano legislativo, cheio de trabalho e de muitas conquistas. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Então, deputado Luciano Bivar fazendo a leitura dessa mensagem enviada pelo Presidente da República. Luciano Bivar pela leitura da mensagem do Poder Executivo e convida nesse instante o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para proceder à leitura da mensagem do Poder Judiciário e em seguida entregá-la ao Congresso Nacional. Excelentíssimos senhores, que saúdo, senador Rodrigo Pacheco, presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, senhor Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Goné Branco, primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado federal Luciano Bivar. É uma honra vir aqui, nesse templo da democracia, para participar desta sessão solene de abertura do ano legislativo de 2024 e para cumprir o dever de apresentar a vossas excelências os relatórios de atividade do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. À honra soma-se a satisfação de trazer, representando o ministro Luiz Roberto Barroso, a mensagem do Poder Judiciário
para esse momento simbólico de expressão da nossa democracia. Na abertura do ano judiciário, o ministro-presidente destacou algumas das iniciativas de sua gestão frente ao Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, os quais também integro como vice-presidente. No relatório que entregarei a Vossas Excelências, minudenciamos as atividades desse período. Peço licença, apenas por brevidade, para mencionar o lançamento do primeiro Exame Nacional de Magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça, que marca um importante passo para simplificar os concursos de juízes, padronizando os conhecimentos exigidos. Permanecemos também empenhados em aumentar a eficiência do Poder Judiciário, focando em superar dois dos principais entraves: a execução fiscal e as ações previdenciárias. Implementamos a promoção por merecimento com paridade de gênero em todos os tribunais, alternando vagas entre homens e mulheres. Lançamos um programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E no campo da inovação, adotamos a inteligência artificial para aumentar significativamente a eficiência na análise dos casos. Estamos, ao mesmo tempo, empenhados com a sustentabilidade, e mais de 31 milhões de ações propostas em 2023 demonstram o imenso serviço prestado à sociedade brasileira, com 18 mil juízes atuando praticamente em todos os 5.600 municípios do país. Nosso compromisso, portanto, é com um judiciário mais eficiente, acessível e sustentável, atendendo melhor às necessidades da sociedade brasileira. Diante de nossa missão de produzir segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade, sabemos que ainda há muito por fazer, sempre dentro da legalidade constitucional. Senhor Presidente Rodrigo Pacheco, Senhor Presidente Arthur Lira, senhoras e senhores parlamentares. No ano passado, esteve aqui na abertura do ano legislativo a ministra Rosa Weber. Sua presença ao lado de Vossas Excelências simbolizava a resiliência de nossas instituições. Nada é mais democrático do que o funcionamento destas nobres casas políticas. Como se prevê, ao Supremo Tribunal Federal compete principalmente a guarda da Constituição, mas não é o Judiciário quem reflete a rica pluralidade e diversidade de interesses que compõem o país. Não é o Judiciário quem sozinho faz os nossos compromissos, mesmo o mais fundamental. O papel do Judiciário é mais singelo, ainda que não menos relevante: zelar pela verdade dos compromissos aqui firmados, a começar pela nossa Constituição. Não podemos, como juízes, carregar nossas paixões, nem deixar de ouvir as partes. Não podemos negar a elas o que lhes é devido, especialmente ampla defesa, a obediência ao processo legal e as garantias constitucionais. As virtudes da equidistância e da imparcialidade que, como juízes, devemos, para tanto, cultivar, são, em boa medida, diferentes da política, mas é justamente aí que reside a harmonia entre os poderes. São mesmo fundamentais a independência e a harmonia. Negociações republicanas, compromissos de interesse público, defesas de bandeiras e adesões a programas são as características inerentes ao domínio político e são vitais para a coesão social em qualquer sociedade.
Na ausência dessas virtudes, nossas diferenças podem nos dividir a tal ponto que nos tornamos incapazes de reconhecer e valorizar a perspectiva alheia, empobrecendo o nosso espírito coletivo. Por isso, cabe primeiramente à política resolver as crises políticas. Àqueles que depositam esperanças em outras instituições para superar nossas divergências, urge recomendar confiança, pilar e expressão sublime da ética da responsabilidade. Estas casas sabem a democracia. Quando as convicções pessoais e a ideologia parecem calcificadas, é aí que surge a verdadeira vocação política, sacrificar seus interesses em nome do bem comum. Essa confiança é iluminada pelos exemplos de grandes personalidades deste parlamento. Nos momentos mais sombrios desse país, sempre estiveram os membros desta casa à altura do seu desafio histórico. À luz de sua memória, Vossas Excelências continuarão a edificar o equilíbrio possível para os problemas de hoje. E não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, realização de direitos urgentes de uma população carente com a prudência fiscal. Mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao judiciário, o que é do direito; ao legislativo, o que é do parlamento; ao poder executivo, o que toca à administração pública. Ao desejar-lhes um ano exitoso, expresso em nome do Poder Judiciário genuína admiração por este espaço que é o berço da democracia. Cumprimento, por fim, os senhores presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pelo compromisso com o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Mensagem, então, do Poder Judiciário, lida pelo primeiro vice-presidente, ou vice-presidente, melhor dizendo, né, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, e entrega ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Lembrando que a mensagem lida agora há pouco pelo deputado Luciano Bivar, que foi a mensagem do Poder Executivo, como aconteceu no ano passado, entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. No ano passado, falando um pouco mais da questão de reunir e unir, reconstruir o país, melhor dizendo, e também agora relembrando de momentos de reconstrução, mas prevendo os investimentos, as ações do governo e falando também do que foi feito em 2023. E agora o ministro Fachin falando do que o Supremo Tribunal Federal Judiciário se pretende neste ano. Eu gostaria também de registrar a presença no plenário dos ex-presidentes do Congresso Nacional, o atual deputado federal Eunício Oliveira e também do ex-presidente Edson Lobão, das senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócio e membros dos corpos diplomáticos das seguintes embaixadas: Chipre, Cuba, Hungria, Irã, Líbano, Macedônia do Norte, Moçambique, Nova Zelândia, Omã, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Sérvia, Síria. Também do ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho, ministro de Estado do Turismo, senhor Celso Sabino de Oliveira, representando o ministro de Estado das Relações Exteriores, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, senhor Bruno Bach, representando o comandante da Aeronáutica, senhor Brigadeiro do Ar Reginaldo Pontiroli, representando o governo do Estado da Bahia, coordenadora do escritório da representação do governo da Bahia em Brasília, a senhora Elizabeth Costa. São todos e todas muito bem-vindos. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Excelentíssimo senhor
presidente da mesa e do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, ministro do Estado da Casa Civil da Presidência da República, senhor Rui Costa, ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, senhor Alexandre Padilha, Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet Branco, primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Luciano Bivar. Por economia, saudar a todos que o presidente Pacheco fez nominata anterior, alguns ministros de Estado, representantes de embaixadas, embaixadores, membros do Poder Executivo, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Senhores e senhoras parlamentares, é com sentimento de muito otimismo e grande responsabilidade que represento a Câmara dos Deputados na abertura do 2º ano legislativo desta 57ª legislatura. Reitero meu orgulho de estar à frente desta casa. A Câmara dos Deputados é o mais democrático dos poderes da República por sua diversidade política, por seu amplo debate, por abrigar as diferentes correntes políticas do país e de todas as regiões. A Câmara dos Deputados não deixou de dar a sua contribuição para o Brasil no ano passado, discutiu e alterou matérias essenciais para o desenvolvimento econômico e social da nação. Logo após as urnas se pronunciarem, fomos o primeiro poder a reconhecer o seu resultado, demonstrando aí sim o compromisso com a democracia. Na sequência, viabilizamos a aprovação da PEC de transição, ainda nos primeiros dias do governo eleito, evitando um colapso orçamentário e de gestão que se anunciava. Nós não nos furtamos ao dever constitucional de garantir a governabilidade ao país. Também votamos e garantimos as condições necessárias para a volta de programas relevantes, tais como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médicos, para citar apenas alguns deles. Atuamos pelo social e pela economia. Quando, por exemplo, atendemos à solicitação do Executivo por mudanças no CARF. Em seguida, demos as condições para viabilizar a estrutura proposta pela esplanada dos ministérios, com as mudanças que a Casa achou e considerou pertinentes. Todas, repito, todas as pautas de Estado andaram e receberam nossa atenção e empenho. A reforma tributária, gestada, discutida, consensuada nesta Casa e no Congresso Nacional, é uma das mais expressivas vitórias e uma indiscutível evolução pretendida há mais de 40 anos. Um passo gigantesco para a criação de um ambiente de negócios mais amigável, seguro, moderno e simplificará a vida dos contribuintes, bem como a do próprio governo. Outro elemento de previsibilidade institucional e jurídica, com impacto direto nos bons números da economia, foi a nossa luta pelas discussões e debates
que culminaram com a aprovação do importantíssimo arcabouço fiscal. Mais uma vez, essa casa não faltou ao país. Discutiu, emendou e confirmou os parâmetros para aquilo que é bom para as contas públicas. É uma lei de Estado, não de um governo, mas um legado ao Brasil, deixado por esta composição da Câmara dos Deputados. O balanço numérico desta casa no ano de 2023 é expressivo e merece ser registrado e aplaudido. Foram mais de 1.000 horas de trabalho no plenário, com 293 sessões. Foram aprovados 137 projetos de lei. Tudo aquilo foi de interesse do Brasil, recebeu apoio, atenção e toda a energia desta casa. E por todo esse legado deixado e pelo serviço prestado ao país, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos aos 512 deputados e deputadas federais que honraram o seu compromisso com o povo que os elegeu. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado: não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Quem tanto fez ano passado, abre hoje o ano legislativo com foco, determinação e mais vontade de entregar aquilo que realmente interessa ao país. O que queremos para 24 é mais avanço e mais aprimoramento legislativo pelo bem do Brasil. E para isso, seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E esse exemplo de boa política e de honradez com os compromissos assumidos, dados por esta casa, que marcou o ano de 23 e permitiu que tantos avanços, também será a tônica de 2024. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos, que exigimos como natural contrapartida o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós,
para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Somos nós que nos dividimos entre plenário, ministérios e nossas bases, sendo a voz dos nossos representados. Não admitimos que sejamos criticados por isso. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer ao orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Nós somos o elo e a voz dos nossos 5.568 municípios. Vejam que não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. É uma cláusula pétrea do nosso dia a dia no Parlamento, que nos permitiu e permitirá construir uma lealdade interna firme e capaz de se reverter em tantos avanços. Reitero, pois, o compromisso de liderar por mais esse ano o ritmo destas entregas, ministro Rui, para o Brasil, com harmonia, trabalho e honrando cada compromisso estabelecido. De minha parte, não espero menos do que isso para cada um dos nossos 512 colegas de trabalho. E é com esta regra do jogo simples, essencial, que vamos fazer o nosso papel de legislar e aprovar todas as matérias que forem de interesse do Brasil e dos brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, essa casa nunca foi ponto de tensão, nem de desequilíbrio, muito antes pelo contrário. Vocês todos são testemunha que nós fomos a casa, o equilíbrio entre poderes nos momentos recentes e tensos de nossa República. Neste ano, nós temos alguns compromissos inadiáveis, fundamentais, e tenho certeza que cada um de nós estará à altura desta missão. Vamos seguir como locomotiva das reformas pleiteadas pela sociedade, desenhando soluções de consenso, que, se não são ideais, são as possíveis na diversidade de interesses típicos de um país grande, complexo e diverso como o Brasil. Vamos aprovar sempre o que foi importante para o Brasil e para os brasileiros. Não nos permitimos revisar matérias chanceladas por este Congresso Nacional. Não aprovaremos retrocesso de qualquer natureza. O Brasil pede para seguir em frente e não podemos olhá-lo através de um retrovisor. Temos essencialmente pressa em crescer. Para essa nossa segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, continuaremos dando nossa contribuição para o desenvolvimento econômico, social e político do país. Temos uma agenda inicial já prevista: a regulamentação da reforma tributária, a retomada da discussão da reforma administrativa e a aprovação da pauta de projetos da chamada Pauta Verde, para consolidarmos a participação do Brasil na COP30, que será realizada em Belém no ano que vem. Neste ano, iremos apreciar a vasta legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária,
contribuindo assim para melhorar nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e reduzir os custos que corroem a nossa competitividade. Da mesma forma, se no ano passado apreciamos e votamos diversas matérias voltadas para a sustentabilidade ambiental, neste ano continuaremos a priorizar o debate sobre os projetos relativos a essa área. O Brasil tem enorme compromisso com a chamada Pauta Verde, fundamental no esforço global que tem sido feito em busca da proteção ao meio ambiente, da transição energética e do fomento da economia sustentável. Todos sabem que defendo a necessidade de uma reforma administrativa que atualize o serviço público brasileiro para a terceira década deste terceiro milênio. Trata-se de uma proposta que mantém as conquistas, mas que, acima de tudo, busca racionalidade, eficiência e uma melhor prestação de serviços à população. Todos sabem também que a vontade deste presidente é sempre, foi sempre e será sempre submetida à discussão democrática e só vai adiante quando for basicamente consensuada. Nossa agenda é discutida à luz do dia, com transparência e participação dos partidos através do hoje efetivo e funcional Colégio de Líderes. Aproveito aqui a oportunidade para, em nome de todos e da mesa diretora, agradecer a este colegiado que trabalhou arduamente no ano de 23 pela enorme contribuição que tem dado ao andamento dos trabalhos desta casa. Queria aqui me congratular e parabenizar a todos os líderes que funcionaram em 23, os que retornarão em 24 e os que assumirão esta árdua e difícil missão neste ano. Neste ano, não poderemos deixar de dedicar atenção também ao uso crescente de uma coisa que é essencial, mas muito polêmica, chamada e crescente, no uso crescente da inteligência artificial. Sabemos que, sem a necessária regulamentação da inteligência artificial, esses instrumentos podem, entre outros males, distorcer a vontade popular, sobretudo em ano eleitoral. Essas distorções comprometem a representatividade dos eleitos, afetando assim um dos fundamentos essenciais à nossa democracia. Por fim, continuaremos a contemplar a agenda social, para que as demandas da população não sejam negligenciadas e para que possamos reduzir as injustiças sociais. Fato relevante neste sentido foi a institucionalização, no ano passado, da bancada negra da Câmara dos Deputados, composta de mais de 120 deputados e deputadas. Este grupo passou a ter voz e voto permanentes nas reuniões do Colégio de Líderes, tal como já acontecia com a bancada feminina. Não usurparmos os limites estabelecidos pela Constituição, assim como não permitiremos que o façam conosco. Estarei sempre atento e vigilante em relação ao papel institucional de cada poder da República. Nesse ano legislativo, agora inaugurado, nosso desafio é seguir avançando, sem embates, sem acirrar polarizações, com respeito e numa construção interna positiva. Tenho a sincera esperança de que nossa condução participativa, respeitosa, compreendendo as diferenças e buscando pontos de união, se reflita em nossas ruas, casas e locais de trabalho. É hora de encerrarmos essa polarização raivosa para abraçarmos o sadio e necessário debate de ideias, tal como deu exemplo esta Câmara dos Deputados no ano de 2023. Meu sentimento hoje é de otimismo e de confiança na capacidade do Legislativo de continuar trabalhando em sintonia com os mais caros anseios populares
em parceria colaborativa com o Executivo e com o Judiciário. Vamos em frente, boa sorte a todos e um bom 2024 para todos nós. Muito obrigado. Agradeço ao presidente Arthur Lira, que se pronunciou pela Câmara dos Deputados. Eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, já devidamente nominadas por esta presidência, todos os nossos colegas parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras. O início dessa nova sessão legislativa é sempre uma oportunidade para rememorarmos o que evoluímos e para estabelecermos as prioridades quanto ao que precisamos avançar. Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. O Congresso Nacional é o principal bastião da defesa da democracia brasileira, o mais democrático dos poderes nacionais. Sua força decorre de suas características eminentemente políticas, o embate constante de ideias, a liberdade de crítica e a tomada de decisões representativas da vontade popular. É o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta-se de forma decisiva a cada eleição, momento em que os cidadãos têm a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade de seus representantes. Em seu terceiro século, o Congresso Nacional se prepara para lidar com os novos desafios trazidos pela marcha ininterrupta da evolução da sociedade. A população brasileira demanda por formas mais efetivas de inclusão social e também de participação popular nas decisões políticas. Num cenário em que a democracia representativa se depara com outras formas de legitimidade e de expressão da opinião pública. Nesse sentido, reitero o nosso compromisso com a pauta socioeconômica para 2024. O pressuposto do desenvolvimento social e humano é o desenvolvimento econômico. Tendo esse Congresso Nacional aprovado a reforma tributária em 2023, mediante a emenda constitucional número 132, passaremos a debater de maneira prioritária a sua regulamentação no curso de 2024. Mas uma outra obrigação se apresenta ao aprovarmos uma reforma tributária para o Brasil: a desburocratização do Estado brasileiro, a definição de diretrizes adequadas para finanças públicas sustentáveis, o combate a privilégios e desperdícios com o dinheiro público, a discussão sobre a qualidade do gasto público e o tamanho do Estado brasileiro são desafios que se impõem ao Congresso Nacional. Ademais, no presente ano, buscaremos explorar a singular oportunidade que o Brasil possui de se tornar uma potência mundial na transição energética e na economia verde, segmentos para os quais nosso país é inegavelmente vocacionado. Pretendemos, assim, iniciar um novo ciclo de desenvolvimento industrial em nosso país, com institutos sólidos que permitam que o Brasil se torne uma potência mundial nesse setor. Além disso, é imperativo
avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações, a fim de mitigar externalidades negativas e, ao contrário, potencializar benefícios à sociedade de tecnologias que têm esse potencial disruptivo exponencial. Aliás, até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2.338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para a definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes, capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais. Pensando nos mais jovens, que são o futuro do nosso país, efetivamente, devemos trabalhar para fortalecer o sistema educacional do Brasil. É inaceitável que existam crianças incapazes de ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas. A alfabetização e a consolidação de uma educação que promova o raciocínio crítico deve ser meta não só deste Congresso Nacional, mas meta da nação. Pretendemos garantir igualdade de oportunidades por meio da educação e desenvolver os cursos técnicos, profissionalizantes e, sobretudo, as nossas universidades públicas. As casas do Legislativo reconhecem a urgência e a importância de aprimorar o sistema de saúde e também reduzir a fome, a miséria e as desigualdades no Brasil. É necessário direcionar esforços para fortalecer a infraestrutura hospitalar e garantir o acesso universal a tratamentos médicos e ao saneamento básico. Além disso, implementar programas de alimentação e assistência social para combater a fome e a miséria. Sabedor que sou da tônica do governo federal nesse sentido, tenham a compreensão e a certeza da colaboração deste Congresso Nacional para as políticas públicas de redução das desigualdades no Brasil. Esses compromissos refletem a nossa determinação em construir um futuro mais saudável, justo e inclusivo em nosso país. Trabalharemos para aprimorar a maneira como atuam os poderes da República, inclusive os poderes executivo e judiciário, sempre prezando de nossa parte pelo diálogo e pelo respeito mútuo, algo essencial para garantir mais segurança jurídica e, consequentemente, o progresso socioeconômico nacional. Somente a atuação colaborativa, transparente e harmônica de cada um dos poderes nas 3 esferas de governo é capaz de proporcionar que os governantes efetivem as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da nação e de cada indivíduo brasileiro.
Enquanto representantes do povo brasileiro, é nosso dever, como Congresso Nacional, manter uma postura de equilíbrio, de imparcialidade e de independência. Nosso compromisso transcende as fronteiras partidárias e ideológicas, pois somos representantes de toda a nação com todas as suas diversidades. Reafirmo o compromisso com o espírito republicano que sempre norteou a atuação deste Congresso Nacional. O Parlamento continuará a ser o bastião da democracia, zelando pela transparência, justiça social e o bem-estar dos brasileiros. Concluo reafirmando a intransponível importância do Poder Legislativo para o desenvolvimento harmônico de nosso país. Esse Congresso é incontestavelmente, insisto, a mais democrática das instituições do nosso Estado. É, portanto, com os ouvidos atentos aos reclames e desejos da população e a voz pronta para se levantar em defesa dos direitos de cada um dos brasileiros, que os membros desse Parlamento se apresentam aqui hoje, perante a nação, para o início dos trabalhos legislativos do ano de 2024. Prosseguimos, fortalecidos pelo nosso trabalho conjunto no Congresso Nacional, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, na construção de um país melhor para todos. Eu agradeço a presença de todas as autoridades que nos prestigiaram, os representantes dos corpos diplomáticos, membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, todos os parlamentares, deputados, deputadas federais, senadoras, senadores da República, os representantes dos órgãos de imprensa que cobriram esta sessão solene. Agradecendo a todas as senhoras e os senhores, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.